Mateus 25 ao 13. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas eles responderam: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Pai, graças te damos por nós estarmos na tua presença e com a tua palavra aberta. Pedimos ao teu Espírito que nos ajude cada dia mais e agora, nesse momento, ó Deus querido, nesta palavra, que ela cumpra o seu propósito em nossas vidas de nos ensinar, de nos repreender, nos corrigir e nos educar na justiça. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. O título da minha palavra hoje é a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens. Meu objetivo é mostrar que você precisa se preparar para a vinda de Cristo, porque depois que a porta da salvação se fechar, não haverá mais jeito. Meu objetivo nessa noite é mostrar que você precisa se preparar para a vinda do noivo, porque na hora que a porta da salvação se fechar, não haverá mais jeito. Na parábola anterior, na parábola das bodas, nós falamos sobre aqueles convidados para o casamento do filho, os que rejeitaram o convite que representa a nação de Israel, os que aceitaram o convite prontamente, um convite indiscriminado a todos, e aqueles que aceitaram o convite, mas não aceitaram o manto da justiça de Cristo, e portanto foi rejeitado. Naquela parábola, a gente falou que havia um casamento. O pai estava preparando o casamento. Nesta, o noivo está chegando. E a pergunta é: estamos preparados para quando o noivo chegar? Estamos preparados para a hora que ele adentrar as nuvens? Quando tocar a trombeta? Quando houver o grito da meia-noite, o noivo chegou? Você está preparado? Essa parábola fica claro para a gente. Existem 2 grupos de pessoas. Não os ricos de um lado e os pobres do outro, ou os intelectuais de um lado e os sem cultura do outro, mas 2 grupos de pessoas: aqueles que se prepararam adequadamente, suficientemente para o encontro com Jesus, e aqueles que não estão preparados. É sobre isso que essa parábola quer nos dizer. Eu gostaria que você pensasse bastante e refletisse. Então aí, aperte os cintos e vamos
nessa viagem aqui, nesse texto. A minha pergunta, tese, é a seguinte: o que Jesus quer nos ensinar nesta parábola? O que Jesus quer nos ensinar? Vou propor 4 coisas. Primeiro, que a sua vinda deve ser esperada com muito anseio. E Jesus quer nos ensinar nessa parábola, primeiro, que a sua vinda deve ser esperada com muito anseio. Embora o texto não vai falar especificamente sobre esse anseio da vinda de Cristo, está implícito. Porque ao nos narrar a parábola da vinda dele, ele não quer apenas falar sobre aqueles que estão despreparados e vão ficar. Ele quer nos motivar. Ele quer nos estimular a esperar a sua vinda, a acreditar que ele vai voltar. Isso fica claro, por exemplo, em João 14. Porque em João 14, o que está escrito lá? Não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus e creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Percebe? Os discípulos começaram a sentir a tensão da partida de Cristo. Começaram a se sentir órfãos. E é neste capítulo 14 que Jesus introduz a figura do Paráclito, do Espírito Santo. Capítulo 14 ao 16 3 capítulos que Jesus ensina sobre o Paráclito. E aqui nesse capítulo ele começa dizendo: vocês não vão ficar sozinhos, eu estou indo, eu vou partir, mas a minha partida não é motivo de desespero, a minha partida não é motivo de medo, a minha partida não é motivo de perturbação, a minha partida deve ser para vocês motivo de alegria, mas eu vou voltar. Vivam com essa esperança, vivam na expectativa, vivam com a iminência de que a qualquer momento ele vai aparecer. Queridos irmãos, a ideia de que Cristo vai voltar está em todos os Novos Testamentos, dos Evangelhos ao Apocalipse. Paulinho, nas suas cartas, focou extraordinariamente no tema da segunda vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3, Paulinho vai dizer que as 3 virtudes que sustentam o cristão é a fé, o amor e a esperança. A esperança da volta de Cristo. E na própria carta de Tessalonicenses, principalmente o capítulo 4 e 5, ele vai doutrinar sobre essa volta. Inclusive no capítulo 4, ele fala que ele vai vir e que os vivos serão arrebatados e que os mortos serão ressuscitados e que nós estaremos na presença dele. O tema da vinda de Cristo, o tema da esperança, foi um tema recorrente no apóstolo Paulo. Toda a igreja primitiva vivia nessa expectativa. Atos capítulo 1 diz: esse mesmo que subiu vai voltar. A igreja primitiva estava organizada em cima desses 3 princípios: fé num Cristo vivo, amor pelos irmãos e a esperança. Ele vai voltar. Paulinho vai dizer na sua carta aos Coríntios, ele vai usar uma palavra e ele só vai usar ela uma vez, e em nenhum outro lugar do Novo Testamento se usa ela. Ele vai falar a palavra Maranata. Maranata significa: ora vem, Senhor Jesus. Nós vivemos na esperança de que um Cristo vai voltar. Se nós olharmos aqui, nós vamos encontrar alguns versículos que mostram o quanto nós precisamos aguardar a vinda de Cristo. 2 Timóteo 4,8, desde agora a coroa de justiça me está guardada, disse Paulo, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Filipenses 1,23, ora, de um ao outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é incomparavelmente maior. 2 Coríntios 5,8, mas temos bom ânimo e desejamos antes estar ausentes desse corpo e presentes com o Senhor. Queridos irmãos, o Apocalipse não foi escrito para nos trazer medo. O Apocalipse não foi escrito para nos perturbar.
O Apocalipse foi escrito para renovar a nossa motivação de que ele vai voltar para resgatar, para levar o seu povo para estar com ele. Posso ouvir amém? O Apocalipse não é um livro de terror, embora a dramaturgia, embora os filmes que apresentaram o Apocalipse como um filme de terror, como um drama desesperador para nós que estamos em Cristo, o Apocalipse é esperança. Olha o que está lá em Apocalipse 21, verso 4: ele enxugará de seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O que Jesus quer nos ensinar nessa parábola é: vivam com anseio da volta de Cristo. Eu penso que todos os cristãos da igreja primitiva dormia esperando a volta de Cristo, acordava esperando a volta de Cristo. Ainda que existem céticos, ainda que existem ateus, ainda que existem agnósticos que não sabem e não esperam e não acreditam que ele vai voltar, a igreja de Cristo precisa estar fincada nessa verdade. Cristo vai voltar. Alimente a sua fé com esse anseio de que ele vai voltar. Alimente o seu dia a dia na expectativa de que ele vai voltar. Alimente a sua alma na esperança de que haverá a vinda de Cristo, aonde ele vai reinar eternamente. Posso ouvir amém? Mas em segundo lugar, se em primeiro lugar essa parábola nos ensina que nós devemos ansiar pela vinda de Cristo, e aqui vou me conter mais ao texto agora, o que Jesus quer nos ensinar nessa parábola, que a sua vinda vai pegar muita gente de surpresa. E aqui começamos a entrar dentro do texto. A vinda de Cristo vai pegar muita gente de surpresa. É interessante o verso 6 que diz assim, queridos irmãos. Olha aí o que diz. À meia-noite ouviu-se um grito. O grito da meia-noite tornou o despreparo das nécias um pesadelo. O grito da meia-noite. O noivo se aproxima. Fez com que elas acordassem e se dessem conta de que não estavam preparadas. O grito da meia-noite dizendo: o cordeiro está chegando, o filho do homem está adentrando, fez com que aquelas pessoas que estavam despreparadas entrassem em pânico, entrassem em estado de angústia e começassem de um lado para o outro: o que eu preciso fazer? Como eu vou sair desta? Como eu vou resolver? Me ajuda, por favor, me ajuda você também. Não há mais nada para se fazer. A vinda de Cristo vai pegar muita gente de surpresa. Se nós olharmos o contexto, e nós temos que aprender com o contexto, no contexto, em primeiro lugar, Jesus fala de quem? De Noé. Olha aí o capítulo 24, e é importante nós gravarmos isso. O capítulo 24 e 25 é uma unidade. Esses dois capítulos estão respondendo principalmente a duas perguntas. Quais são os sinais do tempo do fim? E quando é que ele vai voltar? Os sinais, o capítulo 24 está recheado desses sinais aqui. Vários deles. Muitos nós estamos presenciando. Guerras, terremotos e todas as formas de destruição que o mundo está vendo. Problemas climáticos. Mas também fala de quando ele vai voltar. E olha o que ele vai dizer aí no capítulo 24, 36 ao 39, por favor. Quando o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Por nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Foram pegos de surpresas. Vamos continuar nossa vida. Ainda há tempo. Vamos continuar
brincando, vamos continuar bebendo, vamos continuar festejando, vamos continuar com nossas orgias, vamos continuar com a nossa vida, nada vai acontecer. Afinal de contas, abrindo aspas, eles nunca tinham visto um toró na vida. O toró de chuva eles nunca tinham visto. Então eles viveram como se nada viesse a acontecer. Foram pegos de surpresa. A chuva desceu torrencialmente, o toró chegou, a porta da arca se fechou, e eles não puderam fazer nada por ele mesmo. Conta uma lendazinha de que um diabo velho foi ensinar o diabo novo, conversar com ele sobre como eles podem destruir a humanidade. E o diabo velho perguntou para um dos demôniozinhos: o que você tem feito para que as pessoas se percam? E um disse: eu coloco na cabeça dela que você não existe. Eu tento convencê-las que o diabo não é uma realidade. Ele falou: muito bom, gostei, mas ainda é fraco o seu argumento. Perguntou para o segundo: e você? O que você tem feito para iludir as pessoas e enganar as pessoas? E ele falou: eu digo para elas que não existe inferno. Faça o que se quiser, porque não tem inferno, não tem juízo final, não tem nada disso. Olha que bom, gostei, mas o seu argumento ainda é fraco. E você? O que você tem feito? Eu digo para elas que ainda há tempo. Preocupa não, ainda tem tempo. Preocupa não, amanhã vai ter tempo. Enquanto é isso, elas começam a protelar tudo para o dia de amanhã. E aí elas são pegas de surpresa, e o diabo bateu no ombro daquele demôniozinho e disse: parabéns, gostei da sua estratégia. Nós vivemos achando que ainda há tempo, de que ele não vai chegar. Todo mundo pregou sobre a vinda de Cristo, todos os grandes pregadores anunciaram que Jesus vai voltar. Billy Graham falou isso durante toda a sua vida, nas cruzadas pelo mundo inteiro. Ele nunca chegou. Então por que eu tenho que ficar me preparando? Por que eu tenho que me preocupar com a minha vida? Amanhã vai dar tempo, amanhã eu vou conseguir, amanhã quando eu estiver formado, eu vou dedicar minha vida, quando eu estiver mais velho. Ele não se prepara porque ele não sabe que a vinda dele será uma vinda de surpresa. Mas Jesus conta uma outra historinha. E não apenas contou a do Noé, mas ele contou também a do ladrão, no capítulo 24, 42 a 44. Olha o que ele diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que você menos espera. É emblemático, é notório que nesse texto Jesus aparece meia-noite. Não é comum um casamento meia-noite, mas ele parou exatamente numa hora que ninguém estava pensando. Ele veio numa hora que todos eles pensavam: agora é hora de dormir, agora não é hora de esperar. Eu pergunto, se o ladrão dissesse para você: olha, hoje, meia-noite eu vou lá na sua casa, o que você faria? Eu, como um bom cristão, eu ia fazer o seguinte: eu ia ligar para a polícia e falar: o ladrão mandou um recado aqui para mim, dizendo que vai roubar minha casa hoje, meia-noite. Tem como vocês mandar um policial para cá? Mas como às vezes eu sou um cristão meio carnal, eu ia comprar um revólver e ficar lá esperando ele. Vem, safado, miserável, né? Vem, porque eu vou te mostrar, né? Isso quando eu estou mais na carne, né? O Augusto Nicodemos deu uma entrevista e, colocando sobre essa questão, ele falou um dia o seguinte: se ele tiver com a arma na casa e o ladrão entrar, ele mira só na testa e pá, não pensa duas vezes. Eu falei: mas Nicodemos, pensava que você era crente, hein? E até escandalizado com o tio Nico, né? Mas tem gente escandalizando que o tio Nico batiza criança, né? Queridos irmãos, quando Jesus conta essa parábola do ladrão, essa metáfora do ladrão, ele quer dizer, ele pode vir a qualquer momento. Um dos princípios centrais que nós ensinamos na doutrina da vinda de Cristo é o chamado princípio da iminência.
A qualquer momento ele pode aparecer. Embora existam sinais na Bíblia, embora a Bíblia apresente uma sequência de sinais, por outro lado, quando Jesus fala do ladrão, ele está querendo dizer, olha, a qualquer momento ele pode chegar. A qualquer momento ele pode descer. A qualquer momento ele pode vir. A qualquer momento ele pode chegar nas nuvens. E você vai estar preparado? Vai ter azeite suficiente? A sua espiritualidade vai estar em dia? Ou você vai estar relaxado? Contam que na Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas diante da iminência da chegada de Hitler, achando que a vida não tinha mais sentido mesmo, se entregaram à bebedeira, se entregaram às orgias, já que ele é o fim mesmo, então vou aproveitar minha vida da pior maneira possível. Esse não é o papel do cristão, essa não é a atitude do verdadeiro cristão. John Piper escreveu um livro, Não Jogue a Sua Vida Fora. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo com o seu casamento? O que você está fazendo? Tiago diz assim, 5, 8 e 9, sede vós também pacientes, fortalecei os vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima, eis que o juiz está à porta. Apocalipse 22, 20 diz, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Você sabe que hora Jesus vai voltar? Você está preparado para a vinda do Cordeiro? Você acha que ainda tem tempo? Amanhã eu conserto a minha vida. Amanhã eu resolvo esse problema. Quando o Senhor anunciou a morte do rei Ezequias, ele falou para ele, olha, sabe o que você tem que fazer? Coloca a casa em ordem. Sabe o que a gente precisa fazer para preparar a vinda de Cristo? Manter a casa em ordem. Como é que está a sua vida com Deus? E agora eu vou para o meu terceiro ponto. Estou pulando aqui, gente. Porque esse ponto é o ponto importante dessa parábola. O que Jesus quer nos ensinar nessa parábola? Que a sua vinda será para os que estão preparados. Primeiro, que nós temos que esperar ansiosamente a sua vinda. Segundo, que a sua vinda vai ser uma surpresa. Mas em terceiro lugar, que a sua vinda será para os que estão preparados. E aqui nós estamos diante da questão central da parábola. É interessante, essa parábola, ela não foi escrita, olha que interessante, essa parábola não foi escrita para aqueles que nunca se prepararam. Essa parábola foi escrita para aqueles que não se prepararam suficientemente. Anota essa frase aí. Essa parábola não foi escrita para aqueles que nunca se prepararam, mas para aqueles que não se prepararam suficientemente. As 10 virgens aguardavam o noivo. As 10 virgens eram virgens. As 10 virgens tinham suas tochas na mão para a procissão do noivo, as candeias. As 10 virgens tinham gente. As 10 virgens dormiu. Parece que o foco aqui não está no dormir. As 10 dormiram. As prudentes dormiram e entraram. O problema não é dormir. Porque o texto está falando de um evento que eu não sei de fato a hora que vai ser. Eu vou dormir. Todas elas dormiram. Todas elas, usando uma linguagem mais simples, todas elas estavam no curso natural da vida. E é isso que eu tenho que fazer. Viver a minha vida no curso natural. Chegaram para Martinho Lutero estava lá capinando o jardim dele e perguntaram, Martinho Lutero, se Jesus voltasse hoje, o que você faria? Eu continuaria capinando meu jardim. Só isso.
Eu não ia para o joelho, Jesus está voltando, deixa eu ficar de joelho. Jesus está voltando, meu Deus, deixa eu pegar minha Bíblia. Deixa eu fingir que eu sou crente. Não, Jesus está voltando, estou capinando, vou continuar. O que ele quis dizer é o seguinte, que a minha vida é vivida para a glória de Deus de tal maneira que o que eu faço glorifica a Deus. O que eu faço está incluído na preparação para a vinda dele. A pergunta que esse texto deixa para mim e para você é: o que significa estar preparado? Eu quero pontuar algumas coisas aí. Primeiro, estar preparado significa ser sábio. É interessante porque a parábola fala de virgens prudentes e virgens sensatas. Olha que interessante. Provérbios capítulo 9 compara a prudência e a insensatez a duas mulheres. Está lá em Provérbios 9. Provérbios 9 compara a prudência e a insensatez como duas mulheres. E aqui, a prudência está nas 10 virgens, mulheres, e a insensatez em 10 virgens, mulheres. E é bom que se saiba, quem tem 12 anos de idade aqui? 13 anos. É provável que essas meninas tinham 12 anos de idade. Você tem quantos anos? 11? 12? É provável que elas tinham 12 anos de idade. Porque essas era basicamente a idade que essas moças casavam naquela época. 12 anos. Eram adolescentes. E naquela época já estavam ali, logo após a menstruação, preparadas para o casamento. Umas eram prudentes, as outras insensatas. O livro de Provérbios divide basicamente a humanidade em dois grupos: os prudentes, piedosos, justos, já falei sobre isso aqui, e os insensatos, imprudentes, tolos, injustos. O livro de Provérbios foi escrito para que nós aprendamos, ou que você ensine o seu filho o caminho da prudência, da sensatez, da justiça, da piedade, e não o caminho da injustiça, da insensatez e da impiedade. E ele está dizendo assim: o segredo para a vinda de Cristo, Provérbios, é ter sabedoria. E o que é ser sábio? Ser sábio é estar preparado. Ser sábio é estar precavido. O insensato, ele não pensa no dia do amanhã. O insensato, ele come o dinheiro todo que recebeu hoje. Jesus, falando sobre discipulado, disse assim: quem é que vai me seguir precisa ser sábio. Por exemplo, um soldado, um exército não vai para a guerra sem saber quantos soldados ele vai levar para combater. Um homem não vai construir uma torre sem saber com quanto dinheiro vai precisar para terminar aquela torre. O que Jesus está querendo dizer? Só me segue quem é sábio, quem calcula, que contabiliza os custos. O que esse texto está querendo dizer é o seguinte: é que eu preciso, para a vida de Cristo, ter sabedoria, ou seja, estar precavido, pensar no amanhã, pensar nos meus recursos, não viver apenas o momento, não ser apenas imediatista. A pergunta que fica para nós é: você é sábio? Se você é sábio, por que você está levando a sua vida espiritual de qualquer jeito? Se você é sábio, por que você não está provendo recursos para a sua vida espiritual? Aprendi uma coisa sobre vida espiritual e nunca mais esqueci. Vida espiritual não é sobre tentar, é sobre treinar. A salvação é pela graça. A caminhada é treino. A caminhada é uma longa obediência numa mesma direção. É acordar, ler Bíblia, orar, consagrar minha vida. No outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. É igual tomar banho. Tomou banho hoje? Parabéns. Amanhã de novo, ok? Os vizinhos agradecem. A esposa, o esposo agradece. O sábio é aquele que: opa, estou queimando meu óleo aqui no culto, mas tem óleo para amanhã?
Ou seu óleo acaba aqui no culto? O que significa estar preparado? Primeiro, significa ser sábio. Segundo, o que significa estar preparado? Significa confiar que o novo vai chegar a qualquer momento. Estar preparado é confiar que ele vai chegar. Eu não estou iludido. Eu não estou acreditando em conto da carochinha. Eu não estou acreditando no conto do vigário. Eu não estou indo na onda do pastor. Eu não estou indo na onda do pregador. Eu leio a minha Bíblia e eu entendo e creio nela. Eu confio. O noivo vai voltar. As pessoas dizem que não, ele não vai chegar. Provavelmente diziam para Noé: ô Noé, você está louco? Ô velho babão. Não vai acontecer nada, seu velho babão. Nunca choveu torrencialmente. Quando é que vai vir água e encobrir tudo isso aqui? Eu confio que ele vai voltar. Está preparado a viver na fé de que Jesus vai voltar. Posso ouvir amém? Você confia que ele vai voltar. É esse o ponto. Terceiro, o que significa estar preparado? Significa estar vigilante. É interessante porque o verso 13 encerra a parábola assim: portanto, vigie. Estar vigilante significa, sabe o quê? Cuidado. Cuidado. Pense bem aonde você está indo. Pense bem com quem você está andando. Pense bem nos locais que você está frequentando. Vigie. Ele pode te pegar no lugar errado. Ele pode te pegar no momento errado da sua vida. Seja vigilante. Você não sabe a hora que ele vai chegar. Não fica com essa ideia fixa de que ele não vai chegar hoje. Não fique com essa ideia demoníaca: amanhã vai ter tempo. Vai ter tempo depois, vai ter tempo amanhã, vai ter tempo outro dia. Não viva com essa consciência. Você precisa vigiar o tempo todo os seus pés, seus pensamentos, seus sentimentos. Você tem que viver o hoje como se fosse o último dia. Você tem que viver este minuto como se fosse o último minuto da sua vida, porque você está preparado. Viva esse namoro como se fosse o último namoro da vida, o casamento como se fosse o último. Você precisa estar o tempo todo preparado. Isso é vigiar. Mas infelizmente, nós não queremos. Olha aí o capítulo 24, verso 45 a 46. Quem é, pois, o servo fiel e sensato? É quem o seu senhor encarrega na sua casa para lhe dar alimento no tempo devido. Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens, vigiar e permanecer fiel. Deus colocou na sua mão o dom, Deus colocou na sua mão o ministério, Deus colocou na sua mão alguma coisa. Seja fiel, vigie o que Deus colocou na sua mão. O diabo quer roubar seu dom, o diabo quer roubar seu ministério, o diabo quer roubar seu devocional. O diabo quer roubar seu tempo a sós com Deus. Você não está pensando nisso, né? Eu estabeleci lá no meu PG essa semana que até dezembro todos têm que ler o Novo Testamento completo. Vocês se viram 2 capítulos por dia. Até o final do ano eu quero todos lendo o Novo Testamento. Nós temos que entender que vida cristã não é sobre tentar, é sobre treinar. Vigia. O que significa estar preparado? Em quarto lugar, significa constante permanência. Queridos irmãos, não basta começar bem. Elas começaram bem, levaram as candeias, tinha azeite, queimava por 15 minutos. Mas tem que ter reserva. Muita gente começa bem, mas não permanece. Irmãos, coloca isso que eu vou dizer aqui agora. A chave da vida cristã está na permanência. Olha o que diz João capítulo 15. João capítulo 15, 11 vezes aparece a palavra permanência na parábola ou na metáfora, se preferirem, da figueira, da videira. Agora, vocês já repararam a parábola da videira? Quantas vezes na parábola da videira
se diz que você tem que dar fruto? Alguém sabe me dizer quantas vezes? Antes que você fique folheando a Bíblia e perca o sermão, nenhuma. Na palavra da videira não se manda dar fruto, se manda permanecer. O fruto é consequência. Aquele que permanece em mim dá fruto. Aquele que permanece em mim dá mais fruto. Aquele que permanece em mim dá muito fruto. Aquele que permanece em mim dá fruto e o seu fruto permanecerá. Coisa engraçada, né? A ordem não é de fruto. A ordem é permaneça em mim. Porque quem estiver conectado, quem estiver ligado na videira, vai dar fruto. O problema dessas meninas não foram que elas começaram errado. O problema dessas meninas não é que elas nunca se prepararam. É que elas não se prepararam suficientemente. Tem que ter permanência na vida cristã. Diga para o seu irmão, você tem permanência? Saiu fraquinho essa frase aí, não saiu? Acho que é porque a igreja não está acostumada com esse tipo de coisa, né? Pentecostal que gosta de falar, vira para o seu irmão. Então, queridos irmãos, a pergunta é exatamente essa. Você está permanecendo? Qual foi o problema de Saul, queridos irmãos? Saul começou bem. A Bíblia diz que Saul começou profetizando. O Espírito Santo usando ele entre os profetas. Mas aonde terminou Saul? O problema da vida cristã, irmãos, não é começar bem. Tem gente que começa bem, dedicado, orando, lendo Bíblia, consagrando. Mas para aí, morre aí. A palavra-chave é permanência, queridos irmãos. Quinto lugar, o que significa estar preparado? Significa saber que o óleo é intransferível. O óleo é intransferível. Me dá um pouquinho do seu óleo. O meu óleo não serve para o irmão. Meu pai tem muito óleo, eu estou feliz. O óleo do seu pai não serve para você. Minha mãe tem muito óleo, o óleo da sua mãe também não vai ser útil para você. A minha igreja é puro óleo. Infelizmente, o óleo da igreja não serve para você. O meu ministério é banhado em óleo. Infelizmente, não adianta. O meu pastor, quando foi consagrado, pegaram um vidro de azeite e jogaram na cabeça dele. Ele demorou quase um ano para tirar o azeite do corpo. Não serve. Porque o óleo é intransferível. A vida espiritual é intransferível. O jejum do irmão é do irmão. O devocional do irmão é do irmão. Tem muita gente achando que vai poder contar com o óleo do outro. Ninguém aqui vai para o céu na garupa de ninguém, tá certo? Viu? Você pode até sentar na garupa do rapaz bonitinho, tá certo? Pode até andar no carro da moça, mas no céu não tem garupa. Essas mulheres, logo que ouviram o grito do noivo, o noivo se aproxima, tocaram a trombeta, elas se deram conta de que não tinha mais azeite. Confiaram que as outras iriam emprestar o azeite para elas. E aí eu entro no sexto ponto, que resume bem. O que significa estar preparado? Significa aprender a dizer não. Diga comigo, não é a chave. Elas responderam, não. Imagina, na hora da morte, suas amigas dizem para você, não. Na hora H, que o noivo está ali, não. Elas foram egoístas? Não. Elas foram sensatas.
Olha o que elas responderam. Pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Eu não posso dividir. Sabe qual que é o problema nosso? Nós somos a geração que não quer dizer não. E não quer ouvir não. É ou não? A gente não quer dizer não e a gente não quer ouvir não. A gente tem que ter coragem para dizer não. A gente tem que ter coragem para chegar e falar não. Por que não? Porque se trata de algo essencial. Quando algo essencial está em jogo, diga não. Quando algo está querendo roubar o seu essencial, diga não. Quando algo está concorrendo com o que é essencial na sua vida, diga não. As pessoas estão o tempo todo te chamando para um punhado de coisa. O pastor, saiu a nova série da Netflix, vamos maratonar lá? Olha, saiu um novo filme, vamos fazer isso? Ó, você viu qual que é a moda do momento? Está todo mundo nos chamando. Venha, venha, venha. E às vezes, para manter a nossa essência, nós vamos ter que dizer não à maratona de Netflix. Não aos hobbies. Não aos entretenimentos. Não aos excessos de vida social. Porque são essas coisas que não está nos tirando a essência. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler 2 capítulos da Bíblia. Eu não tenho tempo para dedicar algum ministério à igreja. Mas o meu tempo está sobrando para tantas coisas. Sabe por quê? Porque eu não aprendi a palavra mágica da vida espiritual. Não. Sabe por que algumas pessoas crescem na vida e outras não? Porque as que crescem aprenderam a dizer não. Sabe por que algumas pessoas passam em bons concursos e outros não? Porque aprenderam a dizer não. Principalmente não para si mesmo. Não para si. Não para a carne. Não para a minha vontade própria. É duro. Tem um pastor que conta uma história que ele pegou a família, a esposa, filhos e ele ia para o shopping. E aí, o irmão liga para ele: pastor, meu casamento está acabando, a mulher está querendo sair daqui de casa agora, vem para cá agora. Ele falou: não posso, irmão, tem compromisso. Não, pastor, o senhor não está entendendo, se o senhor não vier, minha esposa pegou as malas, já vai embora. Não, eu não posso, irmão, tem compromisso. Pastor, o que o senhor não tem, vai fazer que o senhor não pode? O pastor pensou bem, como é que eu digo agora, né? Irmão, eu tenho um compromisso, eu estou indo para o shopping com meus filhos e a minha esposa. O quê? O senhor simplesmente está deixando de me atender para ir para o shopping? Como o senhor faz isso? Ele falou: pois é, irmão. Talvez seja por isso que o seu casamento está acabando e o meu não. Porque eu priorizo a minha família. Eu priorizo a minha casa e agora é a hora deles. Amanhã eu posso ir aí. Agora não. Não vou entrar no mérito dessa resposta. Cada um avalia se ele estava certo ou errado. Mas um ponto eu acho que ele estava certo. Muitas das vezes, o urgente faz a gente sacrificar o importante. É ou não é verdade? Quantos casamentos estão destruindo por quê? Porque a gente está vivendo no urgente. Não sai com os filhos, não sai com a esposa. A nossa vida espiritual depende da nossa capacidade de priorizar o que é essencial. Quanto tempo você tem gastado com tantas coisas? Comece a dizer não para essas coisas e falar: eu vou manter meu azeite. Eu decidi manter meu estoque de azeite. Eu decidi manter meu estoque de espiritualidade. Porque a espiritualidade de hoje, irmão, não serve para amanhã. Quantos homens de Deus foram usados por Deus grandemente e hoje estão nas sarjetas? Quantas pessoas foram tremendamente usadas por Deus no ministério de uma igreja local e hoje estão na sarjeta, desviados? Sabe por quê? Confiaram no azeite que tinha e não proveram para o amanhã.
Se você não aprender a dizer não, você não vai chegar aonde você tem que chegar. Sabe qual que é o problema dessas 5 virgens? Elas não prepararam. E aí eu entro no meu último ponto. O que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Quarto lugar, que a sua vinda vai fechar a porta da salvação. Que a sua vinda vai fechar a porta da salvação. Olha o verso 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E é interessante porque quando as amigas falam assim, vai comprar óleo, eu fiquei pensando aqui, né, com os meus botões, onde que vai achar um comércio aberto meia-noite? Talvez, né? Os vizinhos lá, vai ter um casamento ali, vamos deixar aberto aqui. Vai que alguém precisa de uma roupa de última hora. Vai que a gente se comprar um presentinho para você aí. E elas saíram para comprar o azeite. Verso 10 diz, e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Que palavra, né? E a porta foi fechada. Acabou. Você sabe o que significa a porta fechar? É o fim do tempo da graça. Findou o tempo da graça. Quando a porta da arca se fechou, fechou o tempo da graça. Enquanto a arca estava sendo preparada, há tempo para vocês. Depois que terminou, fechou a porta, não tem mais tempo. Existem 2 momentos em que a porta vai fechar para você. Primeiro, vou colocar o último em primeiro. Quando Jesus voltar. Se você não está preparado, fechou a porta. Não tem mais jeito para você. Há um segundo momento em que a porta pode fechar para você. O dia que você morrer. Porque depois da sua morte, não há mais nada a ser feito. Acabou. Agora, diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6, hoje é o tempo aceitável da salvação. É agora. Não é amanhã. Não é depois. E essa porta tem 2 lados, o lado de dentro e o lado de fora. Quando a arca fechou a porta, ainda que o Noé tivesse um coração sensível, doce, ele não poderia abrir a porta, porque quem fechou a porta foi Deus pelo lado de fora. A partir do momento que a porta se fechou, você entra no campo das trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentro. Olha o verso 30 aí do capítulo 25. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Não tem mais jeito. Aqui eu fico pensativo, queridos irmãos, porque muitas das vezes a gente não quer falar sobre isso. Porque nós somos doutrinados na cultura católico-romana, que ensinou a teologia do purgatório. Não é isso? Você vai morrer, e aí você vai para um lugar reservado, né? A gente vê muito isso na doutrina espírita também. E você vai ficar naquele lugar reservado, e a palavra purgatório vem do latim, significa purgar, né? A palavra purgar, latim, significa purificar. Então você está no local de purificação, né? E aí você vai sofrer lá, mas ainda com esperança de sair daquele lugar. Você vai passar por alguns perrengues no purgatório, mas você está ali para, assim, sabe, pelas obras, pelo seu esforço próprio, para que você seja salvo. Mas o que diz a parábola do rico e do Lázaro? No capítulo 16 de Lucas. É que aquele que foi para o inferno
não pode mais ir para o paraíso. E quem está no paraíso não vai para o inferno. E aquele que está no inferno não pode voltar à terra, não pode reencarnar. E nem pode enviar mensagem para os que estão aqui, para que eles possam mudar de vida. Não tem mais jeito depois que você morreu, que a porta fechou. Nós temos que parar e pensar. Olha o que eles vão dizer, verso 11. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta. Não adianta dizer Senhor, Senhor. Nós temos que aprender uma coisa: existe uma diferença na Bíblia entre informação e conhecimento. Informação não salva ninguém. Tem muita gente informada sobre a igreja, informada sobre Bíblia, informada sobre Jesus, informada sobre a volta de Cristo, mas informação não é conhecimento. Conhecimento vem do verbo hebraico yadar, que traz a ideia de intimidade. Conhecer é ter intimidade, é ter relações íntimas. Você tem muita informação sobre Deus. Eu frequentei a igreja a vida inteira. Meus pais frequentaram a igreja. Tinha uma biblioteca boa em casa. Você tem informação, mas você não conhece intimamente Jesus. Uma das pessoas mais famosas da internet no mundo hoje chama-se Cristiano Ronaldo. Me parece, alguém pode me corrigir, que ele é uma das pessoas, se não é a pessoa mais seguida do mundo hoje, nas redes sociais. Cristiano Ronaldo, robozão. Quantas pessoas devem saber a vida do Cristiano Ronaldo de cor e copiado? Se bobear, sabe quantas vezes ele vai no banheiro por dia? Sabe tudo dele. Se pegar uma dessas pessoas que é fã incondicional do Cristiano Ronaldo, colocá-la do lado de um amigo íntimo dele, que frequenta a casa dele, e fazer um teste de conhecimento, é provável que o amigo perde para o outro, porque o outro sabe mais detalhes da vida do Cristiano Ronaldo do que o amigo íntimo. Mas eu pergunto para os irmãos: quem frequenta a casa do Cristiano Ronaldo? O informado ou o amigo íntimo? Quem goza da presença do Ronaldo? O informado das redes sociais ou amigo íntimo? A pergunta que eu coloco para você agora é: você é amigo íntimo de Cristo? Você tem intimidade com Ele? Quando a Bíblia diz Senhor, Senhor, olha a resposta dele. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Não sei quem é vocês, eu não tenho intimidade. Não, mas eu sou seguidor do Senhor nas redes sociais. Eu sigo o Senhor, eu posto no Instagram lá que o Senhor é maravilhoso. Eu sou bolsonarista, da direita. Eu sou bom. Eu não te conheço, não sei quem é você não. Mateus 7. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A porta fechou, irmão, para você que só tem informação. A porta fechou, irmã, para você que só tem teologia. Teologia não salva, não. Paulinho, escrevendo em 2 Timóteo 3, vai dizer que o conhecimento das sagradas letras te transformou em apto para a salvação, te conduziu à salvação, te conduziu à experiência de intimidade com Cristo. Como diz Lutero, as Escrituras é a manjedoura. Quem encontrar o menino Jesus, vai na manjedoura. Mas não basta conhecer intelectualmente a Bíblia. Quantas pessoas estão na igreja e só conhecem intelectualmente a Bíblia? Sabe de tudo, discute com todo mundo. Mas a pergunta que eu falo é: você tem intimidade com o Pai? Quando eu falo de devocional, eu estou falando de intimidade. Ele é seu amigo? Você conversa com ele todos os dias? Você ouve a voz dele
todos os dias? Citar frases bonitas é fácil. É por isso que ele fala assim, quando você quer orar, entra no quarto secreto. Sabe o que é preservar o azeite? É preservar o lugar secreto. Quem guarda o seu lugar secreto está guardando o seu azeite. Quem não guarda o lugar secreto, quem não tem lugar secreto na sua vida com Deus, não tem azeite. Ele vai voltar à igreja. E a pergunta que eu tenho que fazer para você é: você está preparado? Você conhece Jesus apenas como você conhece C.S. Lewis? John Stott? Porque eu só posso saber sobre C.S. Lewis, mas eu não tenho amizade com C.S. Lewis. Eu tenho amizade com Cristo. Às vezes eu fico chamando o Paulo de Paulinho, é por causa da relação íntima que eu tenho com ele, sabe? Aí eu chamei de Paulinho, Joãozinho. Relação íntima que eu tenho com esses escritores da Bíblia. Aí eu gosto de chamar eles de Paulinho. Não é assim que a gente chama um amigo da gente? Ô Paulinho, né? Aí eu chamo o Paulo de Paulinho. Alguém talvez possa até me criticar depois, mas é assim que eu faço. Uma coisa que eu gostaria que você pensasse é: você deita no colinho de Jesus todo dia? Irmãos, as igrejas estão morrendo por excesso de informação, sem conhecimento. Meu povo perece, não é por falta de informação, de Oséias, por falta de conhecimento, yadá, no hebraico, intimidade. As virgens preparadas são as que têm intimidade. As que preservam o azeite, as que preservam a vida secreta. Como está a sua vida? Pense bem nisso. Vamos colocar de pé. Queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho, enquanto os diáconos vêm à frente.